Boa noite. Hoje eu estava pensando como que as pessoas têm muito medo da tribulação, porque elas não entendem o que é tribulação. A Bíblia diz para nós nos gloriarmos nas tribulações. Está lá em Romanos 5. Eu vou ler daqui a pouco. O que é se gloriar na tribulação? É saber que Deus é maior do que a tua tribulação. E para que eu saiba que Deus é maior do que aquilo que eu enfrento, eu tenho que conhecer a Deus. É por isso que o diabo não gosta que você busque intimidade com teu Pai. Tem muitas pessoas, eu era uma delas, que conhece a estrutura de uma igreja, mas não conhece o Senhor da igreja. Elas são como o filho mais velho daquela parábola de Jesus, o filho pródigo e o filho mais velho. O filho mais velho, ele morava com o pai, ele trabalhava com o pai, ele estava o tempo todo com o pai, mas ele não conhecia o coração do pai. O filho pródigo, que tinha ido embora, ele sabia quem era o pai dele. Por isso, quando ele estava comendo comida de porcos, ele pensou, vou voltar para casa. Eu conheço o meu pai. O meu pai trata muito melhor os seus empregados e eu vou voltar para casa, porque ele vai me tratar, que ele me trate como um empregado, eu vou estar muito melhor do que aqui onde eu estou. Então, o filho pródigo conhecia o coração do pai dele. O filho mais velho não conhecia. E como que eu sei que ele não conhecia? Porque naquele dia, quando ele chegou em casa, ele avistou de longe, ele sabia que estava tendo festa na casa. Ele chamou os empregados, disse, o que é que acontece na minha casa? Pensa como é chato. Você tem que chamar. Alessandra chega em casa e chama lá a funcionária e diz, o que é que está acontecendo aqui? Ela tem uma mãe, ela é filha da dona da casa. E ela não sabe o que a mãe está fazendo. É esquisito demais. É por isso que o diabo não quer que você conheça o amor de Deus por você. É por isso que o diabo não quer que você saiba que Deus pagou um alto preço por você e por mim. Que Deus fará qualquer coisa para que você conheça cada vez mais o quanto Ele te ama, o quanto você é importante. Da mesma maneira que você olha o mundo, existem leis naturais. Se eu atravessar o semáforo no sinal vermelho, vou correr um sério risco de ser multada, de bater em alguém. Vai ter uma consequência. Existe uma lei, a lei da gravidade. Eu não posso pular de um edifício de 10 metros de altura, 10 andares, e achar que vai estar tudo bem, que eu sou um pássaro. Eu não sou um pássaro. Existe uma lei da gravidade. Eu vou chegar lá embaixo pesando muito mais do que quando eu pulei. Da mesma maneira, existem leis espirituais que regem a nossa vida. E se você seguir essas leis espirituais, tudo vai dar certo. É impossível não dar certo. E nós vamos ver hoje aquilo que eu comecei a falar um pouquinho a semana passada, que eu vejo que o que falta para você e para mim, para cada um de nós, é o conhecimento verdadeiro de como construir a sua vida, sobre uma verdade inabalável. Porque a vida, ela continua. Por muitos anos eu conheci a estrutura de uma igreja, mas eu não conhecia o dono da igreja. Tudo que eu fazia, eu achava que agradava a Deus, mas eu descobri que eu nunca agradei a Deus. E o pior, eu descobri que nem da família de Deus eu era. Eu era de uma religião, mas não era a família de Deus. Então nós temos que entender o valor que Deus dá a você e a mim. Você não é qualquer pessoa. Não existe nada nessa noite que seja demasiadamente difícil que Deus não possa fazer para você e para mim. Então vamos orar? Pode ficar como você está. Eu quero que você
Comece a pensar o quanto Deus te ama. Quero que você pense nessa noite que Deus te ama, que Ele deu o melhor que Ele tinha por você. Que nessa noite não existe nada que Deus não possa fazer para te ajudar. Mas o que Deus quer de você e de mim? O nosso coração. Ele quer o teu coração. Totalmente para Ele. Ele quer que Ele seja para você o maior prazer da sua vida. Pai, nessa noite nós te agradecemos. Tu és um Deus bom. Tu és um Deus justo. Tu és um Deus fiel. Um Deus que conhece o pensamento de cada um que está comigo aqui pela internet. Um Deus que conhece o mais profundo do nosso coração. Um Deus que sara. Um Deus que cura. Um Deus que liberta. Um Deus que não tem o braço curto para que não possa nos alcançar. Nessa noite nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória. Toda a honra, toda a glória. Não existe nada que seja demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer por nós nessa noite. O Senhor nos ama. O Senhor tem tudo sob controle. O Senhor ama cada pessoa que está neste mundo. Todas as pessoas nascidas neste mundo são amadas pelo nosso Pai. São amadas por Ti, Pai. Cada uma. Não importa quão horrível aparentemente elas possam ser diante dos nossos olhos. O Senhor deu a vida do Seu Filho por essa pessoa. Ela é amada. Ela é desejada. E nessa noite nós oramos pela nossa parentela que ainda não nasceu de novo. Nessa noite nós oramos pelas pessoas que amamos, que desejamos, que ainda não têm o nome escrito no livro da vida. Nessa noite nós oramos por cada um dos nossos amigos que ainda não nasceu de novo. Oramos pela nossa parentela que ainda não nasceu de novo. Nós oramos pelos nossos vizinhos que ainda não nasceram de novo. Nós oramos pela nossa cidade e chamamos salvação para a nossa cidade. Muito obrigada, Pai, por tão grande e poderosa salvação que alcançou a nossa casa, que alcança a nossa cidade, que alcança o nosso país. Obrigada, Pai, porque o Brasil é um país avivado. Muito obrigada porque as nações da terra reconhecerão que só Jesus é Senhor. Muito obrigada, Pai, porque nesse exato momento, enquanto oramos, o Senhor está levantando um exército poderoso sobre a terra. É o Senhor levantando um exército poderoso sobre a terra. Levantando homens e mulheres comprometidos com a Tua verdade. Homens e mulheres que estão pagando o preço, Pai, de conhecer o coração do Pai, de conhecer o Teu coração. Homens e mulheres que estão olhando não mais o passado, não mais o futuro, mas olhando o hoje. Hoje é o melhor dia. Hoje é o melhor dia. Dia para te adorar, reconhecer o Teu senhorio, reconhecer que Tu és santo, santo, santo. Que não existe um Deus melhor, não existe um Deus maior, não existe um Deus que já fez tudo por nós. Obrigada, Pai, pela nossa casa curada. Obrigada pela nossa família salva. Obrigada pela prosperidade que nos alcançou. Os nossos celeiros são fartos da Tua provisão. Os nossos celeiros são fartos. Muito obrigada porque Tu és aquele que nos protege. Tu és aquele que nos dá uma direção. Tu és o nosso protetor, o nosso provedor, aquele que nos dá uma direção. Não temos medo. O Senhor tem nos cercado com alegres cantos de livramento. O Senhor tem nos abençoado, tem firmado os nossos pés sobre a rocha. O Senhor tem nos dado livramento. O Senhor tem guardado a nossa casa. O Senhor ouve a nossa oração. O Senhor responde com fogo sobre cada petição nessa noite, Pai. Muito obrigada pelas pessoas que estão conosco pela internet.
Muito obrigada pelo avivamento neste lugar. Muito obrigada pelo avivamento dos nossos corações. Muito obrigada, Pai, pela nossa cidade avivada, pelo nosso país avivado. É o Senhor, Pai, que está levantando, Pai, uma igreja gloriosa, uma igreja maravilhosa sobre a face da terra. E o nosso coração nessa noite tem muita gratidão. A palavra que está dentro de nós é gratidão. Temos gratidão. Para nós é honra poder chamá-lo de Pai. Para nós é uma honra poder chamá-lo de Pai. Dizer que Tu és o nosso Pai. Saber que temos a eternidade inteirinha para estarmos com o nosso Pai. E nós desejamos levar milhares e milhares de pessoas conosco, Pai, quando atravessarmos os tabernáculos eternos. Que atrás de nós, Pai, um exército de pessoas estejam entrando conosco. Para a glória do Teu nome, Senhor. Livra-nos, Pai, de todo o mal. Amém. Oh, aleluia. Vamos começar então com Romanos 5. Glória a Jesus. Então, do que eu quero falar nessa noite? Eu quero falar de um evangelho que é muito prático. Que nós não temos que ter medo de nada. Nós não temos que ter medo. Nós temos que conhecer as leis que regem a nossa vida, as novas leis, os princípios espirituais da nova natureza que está dentro de cada um de nós. Saber que cada escolha que eu faço, firmada na verdade da palavra de Deus, é vitória para mim. Eu não vou perder. Pode parecer demorado, mas não é demorado. Lembra, Deus, quando Ele olha para você e para mim, Ele nos compara a uma árvore. Se você plantar uma árvore, em frente da igreja tem uma árvore. E eu lembro que quando nós mudamos para cá, ela era miúda. E hoje, se você for lá fora, ela já é uma árvore crescida, já produz flores, ela dá sombra. Não é mais aquela árvore miúda de alguns anos atrás. Ela cresceu e eu nem percebi que ela cresceu. Um dia eu olhei e ela estava crescida. É a mesma coisa. Nós nascemos no reino do nosso Pai, bebês. E conforme você vai permitindo que o Espírito Santo esteja orando por você, conforme você vai praticando a palavra de Deus na sua vida, você vai amadurecendo, vai crescendo. Ele diz que nós somos como um carvalho de justiça, plantados pelo Senhor. Ele diz no Salmo 1 que nós somos como aquela árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que mesmo num dia seco, num dia onde esteja caindo neve, nós continuamos dando frutos. Nós não vamos parar de dar frutos. Significa que pode vir a tempestade que vier, você tem um socorro bem presente na angústia, que é o Senhor. Que o seu filho não vai ficar do jeito que você está vendo. E eu digo para você, gritar com seu filho não vai dar o fruto que você espera. Xingar o seu filho não vai dar o fruto que você espera. Tratar o seu marido dessa maneira não vai dar fruto. O que é que dá fruto? É você praticar a palavra com o seu filho, com o seu marido, nos seus negócios, aí dá fruto. Quando o seu coração, tudo está estabelecido no coração. Nessa noite Deus está olhando o meu coração, está olhando o seu coração. E pode ter um coração aqui conosco, pode ser o meu todo bagunçado, mas Deus vai olhar e Ele vai ver realmente a Rita, toda bagunçada, me ama. Eu sei que no fim ela não vai continuar aí. Ela vai voltar, ela me ama. E aquele coração que aparentemente está tudo certinho, Deus sabe que é um coração muito religioso, não produz fruto, é muito legalista, que na hora H não vai obedecer. Parecia que ia. Lembra aquela história, aquela parábola? Jesus contou
que um filho disse, eu vou fazer. O outro disse, eu não vou fazer. Um falou para o pai, pai, eu faço. Outro disse, eu não vou fazer. Só que no final, aquele que falou que iria fazer, não fez. E aquele que disse que não iria fazer, fez. Então, quem que obedeceu? Aquele que falou que não iria fazer, mas fez. E aquele que disse que iria fazer, mas não fez. Então, não adianta eu falar algo maravilhoso de Deus nessa noite. Se a minha vida não estiver baseada na prática daquilo que eu estou falando, você vai olhar para mim daqui a um tempo e vai ver que a minha casa caiu, ruiu. Hoje eu passei vindo para cá numa esquina que há anos eu passo e de repente a casa não estava mais lá. Ela foi demolida, o terreno todinho limpo. Pensei, meu Deus, ontem a casa estava aqui. E hoje completamente limpo o lugar. Não existe vestígio. Se ninguém tirou uma foto da casa, ninguém sabe como é a casa. Assim, por isso que Jesus disse, você deve construir a sua vida, Rita, sobre a rocha da minha palavra, sobre a prática da minha palavra. Porque quando vier os tempos difíceis e a chuva chegar, e os ventos vão bater com força contra você, filha. Mas a sua vida, porque está firmada na minha palavra, não vai ruir. Você não vai perder a tua salvação. Você não será humilhada e nem envergonhada, porque dia após dia, importa que o mundo diga que você é louca, Rita, você está construindo a sua vida sobre a verdade. E você vai colher frutos disso. Então vamos pegar Romanos capítulo 5, versículo 3. Deus é maior do que a nossa tribulação. Tribulação nunca vem de Deus, isso é muito importante você entender. Não é Deus que traz tribulação para você. Não é Deus que faz você perder seu emprego, não é Deus que tirou seu filho, que destruiu teu casamento, não é Deus que está trazendo enfermidade para você. Não, não tem nada a ver com Deus. Por isso que é importante você conhecer o coração do Pai, como o filho pródigo. O filho pródigo, a história dele, ele tinha tudo. E ele pediu ao meu pai, olha, eu quero minha parte da fortuna, eu quero tudo que é meu. Porque eu quero sair por aí, eu quero passear, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo. E o pai, um bom pai, deu a ele. E a Bíblia diz que ele gastou tudo com o mundo, com prostituta, com bebida, na maior farra. O dinheiro acabou. E a Bíblia diz que ele se viu comendo comida de porcos. E lá naquele lugar, comendo a pior comida do mundo, ele lembrou que o pai dele era bom, que o pai dele era misericordioso, que o pai dele era bondoso e que perdoava, que sabia perdoar. E ele pensou, eu vou voltar para casa. Na hora que ele se levantou daquele lugar e tomou a decisão, naquele dia, naquele exato momento, tudo começou a mudar. E a Bíblia diz que o pai o avistou de longe e correu ao encontro dele. E abraçou, beijou, colocou o anel de autoridade, sandália nos pés, roupa nova, mandou dar uma festa. E o filho mais velho não conhecia o coração do pai, ficou com muita raiva do pai, porque o pai estava recebendo o irmão de volta para casa. Porque o pai perdoou o irmão. Aquele filho mais velho não sabia o quanto Deus, o quanto o pai dele amava os filhos. Nós temos que saber que tudo que Deus ama neste mundo são os perdidos. Deus te amou primeiro, Ele me amou primeiro. Então, o que Deus espera de você e de mim? Que você ame as pessoas, que você ame os perdidos,
Que você seja um canal de bênção para que Deus possa alcançar cada pessoa que ainda não faz parte da família dele. Nós estamos em uma grande comissão, uma grande missão nesse mundo. Nós fazemos parte da maior comissão que a Terra já pôde ver. Aqueles que estão, em nome do Pai, buscando os filhos perdidos. Buscando aquele que está perdido, que ainda não faz parte da família, que ainda não é filho de Deus. Vou me corrigir, ainda não é filho de Deus. E Deus quer que ele nasça de novo na família dele. Então só tem 2 tipos de pessoas no mundo. Quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Quem é da família adâmica e quem já faz parte da família de Deus. Todos nós nascemos na família adâmica. E na família adâmica tem muitos sobrenomes. Silva, Okura, Andrade, Leite, Souza. Uma porção de nomes. Mas todos esses nomes fazem parte da família adâmica. E o dia que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Uma única nação, um único sobrenome, filho e filha de Deus. Este é o seu novo nome. Então, nessa noite eu quero, lendo Romanos, 1 Coríntios e outros versículos que estão no meu coração, eu quero te encorajar a começar a construir a sua vida sobre a verdade. Se você já está construindo, permaneça construindo, não desanime, continue fazendo exatamente como Deus diz para você fazer. E você vai colher frutos maravilhosos da sua perseverança. Romanos 5, versículo 3. E não somente isto, Paulo falando. Isto o quê? Justificados por fé, ele começa a falar algumas coisas. Lembra, até Romanos capítulo 7, Paulo está falando sobre a antiga aliança, a antiga natureza. Do capítulo 7 para o capítulo 8, ele fala algo extraordinário. Ele começa a dizer, olha, eu estava dentro, eu queria fazer coisas certas. Eu queria fazer o que era melhor. Mas eu descobri que dentro de mim tinha alguma coisa que me impedia. E aí ele fala que ele descobriu que mesmo querendo praticar a lei, que é boa, tinha alguma coisa dentro dele que o impedia. Ele diz, a minha velha natureza. Mas, quando eu conheci Jesus, o autor da vida, ele me libertou dessa lei da morte, do pecado, dada por Adão. E uma nova lei entrou em mim, a lei perfeita, está dentro de mim. Dentro de você e de mim tem a nova natureza, e dentro da nova natureza tem a condição de você cumprir os 10 mandamentos. Você não é mais obrigado a pecar, nem eu. Pecamos porque nós queremos pecar. Mas nós podemos, dia após dia, nos fortalecermos para não pecarmos. Aí ele fala, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E tem uma palavrinha-chave aqui. Por que eu me glorio nas tribulações? Por que você tem que se gloriar na tribulação? Porque você tem que saber que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado. Eu me glorio nas tribulações, porque eu sei que o meu Pai é maior do que a tribulação. Porque eu sei que a palavra dele é a verdade, eu persevero no meio da tribulação, crendo na palavra de que eu sou sarada, de que a minha casa é salva, de que o Senhor é o meu provedor, de que eu não dependo do favor de ninguém, eu dependo do favor do Rei, que é Deus que derrama graça no coração das pessoas a meu favor. É Deus que faz tudo isso. Não é porque eu sou o máximo, é porque Ele é o máximo.
Quando você começa a entender que o universo inteirinho, o céu inteirinho está à sua disposição. Você começa a deitar na sua cama todas as noites e você dorme com a maior tranquilidade, sabendo estou deitando nessa noite como filha do Deus Altíssimo. E amanhã, quando eu acordar, eu acordo como filha do Deus Altíssimo. Ele é o meu Pai. Ele é meu provedor. Ele é meu protetor. Ele me dá uma direção. Mas o que custa? Como que eu consigo isso, Rita? Passando tempo com Ele. Como que eu posso? Como que você pode me conhecer? Você sabe o que eu gosto de comer no café da manhã? Você sabe qual é a minha comida predileta? Se você passar tempo comigo, você vai saber. Então, para você me conhecer, custa. Custa o quê? Passar tempo comigo. Se você passa tempo com Deus, você vai saber exatamente o que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus. Você vai saber exatamente como proceder diante de cada situação. Será que eu perdoo ou não perdoo? Se eu conhecer o coração do meu Pai, eu vou perdoar. Porque é o Pai nosso. Você quer ser perdoado? Então você perdoa. Você quer ser abençoado? Abençoa. Trate o outro como você gostaria que ele te tratasse, não é assim? Que é o mandamento. Fazendo assim, você sempre vai andar em um caminho justo. Será que eu vou fazer a comida bem gelada para o meu marido para ele aprender que ele não tem que chegar em hora sempre o mesmo horário, ele sabe que o jantar é às 6 horas, chega sempre às 8, vai comer comida fria. Se fosse ao contrário, você gostaria de comer comida fria? Você gostaria que o seu marido tivesse lá uma comida bem quentinha, bem gostosa para você comer? Não é dando comida gelada para ele que as coisas vão mudar. Não é assim que funciona. Porque você sempre se mantém no mesmo padrão de quem você é. Eu sou a esposa sábia que edifica o lar. Eu sou a ajudadora do meu marido. Eu faço bem a ele todos os dias da vida dele. Eu não faço bem a ele só quando ele é bonzinho para mim. Eu faço bem a ele porque eu tenho uma posição em Cristo. Eu sou assim. Eu fui transformada pela palavra do meu Pai. Eu vou praticar com o meu marido aquilo que a palavra diz para eu fazer. Então eu vou tratar o meu marido com respeito. Eu vou honrá-lo. Ah, mas ele é um traidor. Isso é problema dele, de Deus. Eu confio no meu Pai. O meu Pai vai cuidar disso para mim. Eu vou continuar na minha posição de esposa sábia que edifica. Daquela que é uma ajudadora idônea, uma boa administradora do lar, que tem vestes de força e dignidade. Mas ele é muito grosso. Mas eu não sou grossa, eu tenho uma nova natureza. Eu posso falar, a Bíblia diz que a mulher sábia traz na boca instrução de bondade, ela fala com sabedoria. Essa sou eu. Então eu falo com sabedoria, eu tenho a instrução da bondade na minha boca. Essa sou eu. Essa é você. O meu marido, ele é um homem de mãos sábias, de mãos limpas. Meu marido é um homem que pode erguer as mãos e adorar a Deus. Mas eu não estou vendo isso, mas eu estou confessando essa verdade, porque eu sou a mulher santa que santifica o relacionamento. E por minha causa, pela minha postura de fé, eu vou trazendo toda a minha casa para este lugar de salvação. Confiando no meu Pai Celestial. Os homens nascidos de novo são sacerdotes no seu lar. Eles oram pela casa, pela família, pelos filhos. Um sacerdote
É Ele que ministra. Ele adora a Deus com mãos santas. Existem regras espirituais, princípios espirituais, que se você seguir, dá certo. Você persevera nesse princípio. Eu persevero honrando meu marido. Eu persevero falando bem de quem fala mal de mim. Eu persevero perdoando. Eu persevero abençoando. Eu vou colher frutos da minha perseverança no meio da tribulação. Porque eu sei que o meu Pai é maior do que aquilo que eu estou enfrentando. Por isso temos sucesso em tudo que fazemos. Olha só, vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios 3:10. Aqui tem uma fala de Paulo. Eu vou ler o versículo 10 e o versículo 11. Aqui existe uma fala maravilhosa de edificação. Ele fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Aqui Deus está dizendo, nós somos sábios construtores. Um construtor prudente. Um construtor sábio. Então eu sou um bom construtor, prudente. Eu vou escolher bem o solo, o fundamento tem que ser muito bem construído. Senão a minha casa vai cair. Jesus comparou aquele homem que construiu a casa sobre a areia, não tinha fundamento. Pensa construir a casa sobre a areia. É uma casa linda, mas ela está sobre a areia. Primeiro o vento derruba a casa. Mas ela é tão linda, uma cor maravilhosa, o telhado, tudo na casa é lindo. Mas ela foi construída sobre areia. Não aguenta um sopro. Ela cai. Mas existe uma outra casa que foi construída sobre um fundamento, uma rocha. E Jesus disse que os ventos vieram, ele não disse que os ventos nunca viriam. Jesus não nos enganou, ele disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Então você começa a pensar, como que eu vou construir a minha vida, alicerçada nessa rocha, que o diabo vai vir com ventos contrários, com provações, e a minha vida não será destruída. A minha casa permanece firme e inabalável, porque foi construída sobre a verdade da palavra de Deus. Então, quando Deus diz, o que é construir? Ele fala, Rita, perdoa. Quando eu perdoo, estou colocando um forte fundamento. Um forte sobre aquele alicerce, fundamento que é a verdade, eu vou construindo, porque quando ele fala construa sobre a rocha, a construção sobre a rocha é você obedecer a palavra de Jesus. Então eu quero construir a minha vida sobre a rocha. Então ele diz, Rita, obedeça, perdoa. E eu perdoo. Então o fundamento está sendo bem construído. Rita, não pague o mal com o mal. Não estou pagando, estou construindo sobre a rocha. Rita, ande mais uma milha. Estou andando mais uma milha com aquela pessoa que está falando mal de mim, mas eu estou lá firme. Rita, abençoa. Estou abençoando aquele que me persegue, estou construindo sobre a rocha, sobre um firme fundamento, que é a palavra de Deus, é um firme fundamento para mim. Rita, não trate o seu marido desse jeito, respeite. Estou construindo. Rita, não fale mal. Não estou falando, estou construindo. É assim que você constrói. Não é ouvindo, é praticando. E aí ele fala, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento,
além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não existe como você ser salvo se não for por meio da palavra de Deus revelada, que diz para você e para mim, tem que nascer de novo. Ah, mas eu tenho uma religião. Não é religião. Tem que nascer de novo. Ah, o meu pai é o pastor da igreja. Sim, tem que nascer de novo. Ah, o meu pai é o bispo. Sim, tem que nascer de novo. Nós temos que fazer a boa escolha de escolhermos sermos família de Deus. Pega Tiago, vou terminar nessa noite em Tiago. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1 de Tiago, lá no final da Bíblia. Alguns historiadores dizem que Tiago, esse Tiago que escreveu a epístola, era meio-irmão de Jesus, ele era líder na igreja em Jerusalém. Meio-irmão porque ele era filho de Maria com José. Jesus teve outros irmãos, teve irmãs. Isso é a verdade. Então, conhecereis a verdade, e a verdade te liberta de enganos doutrinários que roubam a tua fé. Deus ama você e a mim tanto quanto amou Jesus, do mesmo jeito. Ele nunca vai negar nada para você, segundo a palavra dele. É por isso que hoje me perguntaram sobre por que você não fala de dízimo, Rita? Porque essa pessoa está passando uma grande tribulação financeira. E ele ouve as pessoas falarem, a grande maioria das pessoas, falarem que você passa por tribulação financeira, tudo está dando errado, você bate seu carro, você perde o emprego, tudo dá errado porque você não dá 10% do que você ganha para o Senhor. Então eles usam isso traz medo ao coração. Agora, pensa comigo, qual é o bom pai? Bom pai, que vai negar ao seu filho qualquer coisa em relação à provisão dele. Você acha que um bom pai não daria comida para o filho? Um bom pai iria machucar o seu filho, iria tirar o dinheiro do seu filho, iria querer que o filho ficasse na miséria, um bom pai, só para o filho reconhecer qualquer coisa a respeito dele ou porque o filho fez alguma coisa para ele? Hoje o meu filho não veio falar bom dia para mim, então não vou dar esse carro para ele. Hoje o meu filho faz um mês que não me liga, não vou dar esse dinheiro para ele. Deixa ele ficar com fome. Qual é o bom pai ou a boa mãe que faria isso? Me fala. A boa mãe, o bom pai, o filho fez tudo errado. A hora que o filho passa qualquer necessidade, o bom pai ou a boa mãe nem vão lembrar que o filho gingou, brigou, ameaçou, falou que não amava. Deus nunca, nunca irá te machucar. Deus nunca vai tirar, Deus nunca vai bater teu carro. Quando você oferta, primeiro, dízimo foi antes, bem antes, foi com Abraão que tudo aconteceu. E Abraão escolheu, como graça, dar de tudo que ele conseguiu 10%. Abraão escolheu, não era lei, era antes da lei. Abraão surgiu antes de Moisés, antes da lei. Ele foi a primeira pessoa que escolheu dar 10% de tudo que ele ganhou. E deu para o sacerdote. E se ele escolhesse dar 90%, 50%, 20%? Ele foi a expressão do coração dele. Ninguém obrigou Abraão. Tudo que você faz para Deus é espontâneo. A prática de você ofertar é exercitar a sua generosidade, que faz parte de você. Você vai mortificando a sua avareza, parte da avareza que opera na sua carne. Você sente, porque você foi salvo,
Você se alegra, você quer participar financeiramente de tudo que Deus tem te dado. E você escolhe o quanto você vai ofertar. Não tem nada a ver com se você bateu o carro ou perdeu o emprego. É isso que eu estou dizendo. Você tem que saber que Deus é maior do que a sua tribulação. Deus é maior do que o emprego que você perdeu. Deus é maior do que tudo que está acontecendo com você. Deus é maior. E Ele diz, se alegra na tribulação. Se você perseverar confessando a minha palavra, você vai descobrir que eu sou maior do que isso. Você tem que saber que Ele é maior. Você não vai abandonar Deus porque as vendas hoje na loja eu queria vender todos os meus vestidos. Eu vendi só um. Ah, Deus é muito ruim, eu fiz tudo direitinho, eu dei o meu dízimo, eu fui na igreja, eu cantei lá no coral da igreja, não faltei em nenhuma reunião e eu vendi só um vestido? Ah, Deus, o Senhor é muito injusto. E aquela que nem vai na igreja, nem dá nada, ela vendeu 10 vestidos? Ah, é muito ruim. Esse nunca deve ser o seu pensamento. Porque este pensamento é de um filho que não conhece o coração do pai. Tribulação nunca vem da parte de Deus. Qual é o bom pai que vai trazer tribulação para o seu filho para ver se o filho gosta dele ou não? Meu Deus do céu. Eu vou deixar o William sem comer para ele aprender que eu sou a melhor mãe do mundo. Não existe isso. Porque você é um bom pai, uma boa mãe. E Deus é melhor do que qualquer bom pai, qualquer boa mãe. Ele é infinitamente incomparável com qualquer coisa que eu possa pensar nessa terra. Infinitamente, Ele é incomparável. Não dá para comparar. Então, para de pensar mal do seu pai. Para de achar que é Deus te perseguindo. Ele te persegue, sim, para derramar o amor dele sobre você, para te socorrer na tribulação. Na tribulação, porque eu bati o carro, porque a minha geladeira pifou, porque a minha casa pegou fogo, eu continuo adorando o meu Pai, porque eu não dependo de pessoas, eu dependo do favor do meu Pai. E Ele é um bom Pai, Ele me favorece o tempo todo. Deus me favorece o tempo todo. Como te favorece. Então, qual é o segredo? É conhecer o coração do Pai. É ser como o filho pródigo, levantar daquele lugar horrível e voltar para casa, sabendo que o nosso Pai nos ama, que Ele vai dar uma festa, porque você voltou para casa, porque você entendeu que Ele te ama infinitamente, mais do que você poderia imaginar. Então vamos lá. Oh, glória! E por que eu não peço ofertas, nem fico pedindo dízimos? Porque no meu coração eu entendi umas coisas muito importantes que eu aprendi e eu quero que você aprenda. Se você passa tempo com teu Pai Celestial, você cresce, amadurece e você passa a ter responsabilidades dentro da família. Então, qual é o meu papel? Não estou falando contra você ofertar. Pelo contrário, você deve ofertar diligentemente, mas com coração grato, com alegria. Não é a quantia, é o coração grato. Deus tem me abençoado e eu quero que Ele seja participante, eu quero fazer algo, eu quero que pessoas sejam salvas, eu quero... É com alegria, não tem nada a ver com de receber 100 vezes mais, porque é impossível ser mais rico do que você já foi feito em Cristo. Mas responsabilidade é conforme você vai crescendo. Nenhuma criança contribui financeiramente no seu lar, porque ela é criança.
Mas quando os filhos crescem, eles contribuem. Porque para eles é uma honra ajudar os pais. É uma honra poder, pai, eu estou ganhando um salário, agora eu posso pagar a luz de casa. Agora eu posso te ajudar, pai. Eu posso ajudar a mamãe, eu posso comprar isso. Isso é honra. Não tem nada a ver com necessidade. É honra. E nós honramos o nosso Pai. De que jeito? Crendo na palavra dele. Então, em Tiago, ele fala assim, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por que eu me glorio na tribulação, na provação? Porque eu sei que o meu Pai, o se gloriar, é saber que Deus é maior do que aquela tribulação. Deus é maior. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Por que produz perseverança? Porque você vai descobrir que a palavra de Deus é a verdade. Eu estou enfrentando uma enfermidade, eu persevero, confessando a palavra, sabendo que a enfermidade não foi Deus que colocou sobre a minha vida. Eu estou enfrentando uma enfermidade porque eu resido hoje em um mundo caído. Em um mundo imerso em trevas. Eu estou vestindo uma roupa adâmica que aceita doenças e enfermidades. Eu estou em um mundo caído, mas a minha pátria não é aqui. A enfermidade vai vir, mas tem que sair de mim. Eu vou perseverando e descubro que ela caiu. E você vai vendo que tudo isso é produzindo em você algo. Porque quando vier de novo uma outra enfermidade, você vai saber, eu já sei, vou perseverar. Porque eu perseverei uma vez. E ela caiu de mim. Vou perseverar pela segunda vez, pela terceira, pela quarta. E você vai amadurecendo, crescendo na sua fé. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Porque o diabo quer o quê? Ele quer confrontar a sua fé. Porque a Bíblia diz que é impossível, se você não tem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque só vai colocar a fé na palavra dele quem crê nessa palavra. Se você diz que Deus é Deus de milagres, você crê que ele faz milagres. Então isso agrada a Deus, você confessar, você crer cada vez mais na palavra dele. E essa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É aquela pessoa que um dia crê. Você vê lá, está toda animada. Ai, Deus é maravilhoso, como é maravilhoso. Nossa, eu amo o louvor dessa igreja, eu saio daqui, eu choro, que alegria, meu Deus. Aí daqui uma semana você encontra a pessoa, está murmurando. Ah, eu já estou cansado, já li a Bíblia, já fiz de tudo, e Deus não me ouve, Deus não gosta de mim, olha, meu marido não mudou, meu filho não mudou. Por que nada aconteceu? Porque você não mudou. Aí está o problema. A mudança acontece de dentro para fora. Você que tem que mudar. Mudou aqui, muda aqui fora. Então a pessoa, a boca fala do que está cheio o coração. Se você enche o seu coração com a palavra de Deus, quando você abre a boca, você fala a palavra. Quanto mais o diabo te aperta com a tribulação, mais palavra sai de você. Porque você está encharcado com a palavra.
Agora, se você está encharcado de palavrões, de incredulidades, a primeira pressão só sai de você o quê? Todo esse lixo. Então é culpa de Deus? Não. Falta para você perseverança. Perseverança em crer na palavra de Deus. Eu quero terminar só com esse versículo de um conselho de Tiago, que está aqui no versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem imprudente, que construiu a sua casa sobre areia, que Jesus falou. Então eu não quero ser um ouvinte, só ouvinte, não praticante. Eu quero a minha casa construída sobre a rocha. Então, que seja uma noite de prática para nós, uma noite onde você saiba que Deus não é contra você. Deus é por você. Ele te ama. Então, existe alguma coisa que Deus não possa fazer por você nessa noite? Não, não existe nada que Ele não possa fazer. Ele te ama. Amém? Marciana vai terminar a reunião orando, cantando, adorando, e nós junto com elas, enquanto ela estiver orando, comece a pensar que você não é como o filho mais velho. Você é o filho pródigo de um coração que pode voltar para casa, que sabe que Deus irá recebê-lo, que não tem medo do Pai, que ama o Pai, que confia no Pai. Oh, aleluia! Obrigada, Pai, nós te amamos, te adoramos, Cordeiro Santo. Obrigada, Senhor, por essa palavra ministrada ao nosso coração, Pai. Acolhemos, Pai, em amor e escrevemos na tábua do nosso coração. Nós te amamos, te adoramos, Jesus. Somente a Ti, Senhor, todo louvor, toda a nossa adoração. Nós te amamos, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelas respostas das nossas orações. Obrigada, Pai, porque temos um Deus que nos ouve. Obrigada, Pai. Nós te adoramos, te glorificamos. Jesus, Tu és tudo para nós. Jesus, Jesus, nós te amamos. Aleluia, Jesus, nós te amamos. Tu és santo, santo, Tu és santo, Pai, digno do nosso amor, digno da nossa adoração. Jesus, nós te amamos. Obrigada, Pai, obrigada, porque temos ouvido que ouve, Pai, a Tua voz. Obrigada, Senhor, porque nós temos olhos que vê, Pai, vê além da circunstância. Obrigada, Pai, porque nós temos boca que fala somente a Tua verdade. Obrigada, Pai, nós cremos na Tua palavra. Nós confiamos no Teu amor leal. Obrigada, Pai, nós confiamos no Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor é para nós, por tudo que o Senhor já fez para nós. Nós te amamos, te adoramos, Jesus, te adoramos. Obrigada, Pai. Ouve-se a voz do Senhor. Obrigada, Jesus. Ouve-se a voz do Senhor.
ouvi-se a voz sobre as águas, troveja ao Deus da glória, troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Chamamos Jesus. Aleluia.